Eu quero inicialmente agradecer ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, na pessoa do secretário Eduardo Tavares, que é secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, por ter prontamente aceitado o nosso convite, a nossa solicitação, para fazermos essa reunião, uma reunião que vai buscar explicar um pouco sobre o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Regional Sustentável, o FIDIRS. Eu, pelo menos, chamo de FIDIRS. O secretário Eduardo Tavares deve entrar daqui a pouco na reunião, está prevista a entrada dele. Ele está em trânsito, mas deverá participar conosco. Estamos aqui com o Marcos Neves Torreão, diretor de estruturação de projetos e sustentabilidade da Secretaria. Obrigado, Marcos. Com a Fabíola. Fabíola é grande o nome, né? Fabíola Caroline Furtado Barros Carneiro, chefe de gabinete aí da Secretaria. O Marcos Bilendion também, que acompanha o Torreão nessa transmissão. Pelo lado da CEBIC, eu sou Carlos Eduardo, vice-presidente de infraestrutura da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Estamos aqui com o Paulo Franzini, que é diretor da Comissão de Infraestrutura da CEBIC também. Obrigado, Paulo. Mário Silvério, consultor da nossa Comissão de Infraestrutura, especializado também na área de PPPs e concessões. Muito obrigado, Mário. A Geisa Borini, que também está conosco aqui, para nos ajudar um pouco nesse entendimento, nessa questão que envolve o Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Regional. Eu diria que há algumas novidades, Torreão, que nos chamaram a atenção. O primeiro, fundo de capital da União com gestão privada. Eu acho que, pela informação que a gente tem, há uma disponibilidade de 1 bilhão inicialmente. É claro que você vai detalhar isso para nós. Mas começaram a aparecer dúvidas e, por isso, eu encaminhei a nossa solicitação para essa reunião, para que a gente deixe claro, voltado só para o setor público, também para o setor privado vai poder participar. Eu sei que ele entra na parte de estruturação de projetos, há exemplos de outros fundos, como o FEP Caixa, e acho esse instrumento, a estruturação de projetos, cada vez mais importante, sobretudo para municípios, diante do crescente demanda, que felizmente já deixou de ser alguma questão ideológica, mas municípios e estados partindo aceleradamente para PPPs e concessões. Então, a gente sente que vários municípios não têm essa condição técnica de estruturação de projetos. Então, essa função desse fundo, eu acho que pode ajudar bastante. E também, uma outra que eu sei que você vai detalhar, que para nós também é extremamente importante, é o papel de garantidor da contrapartida pública nas PPPs. Isso, com certeza, tem um efeito muito grande no custo das transações, seja nos financiamentos, seja nas garantias exigidas, na medida em que você tenha uma garantia forte aí da contraprestação pública. Já está operando o fundo? Como é que é o funcionamento? Quais são as áreas e setores? Nós estamos prontinhos para te ouvir aqui, Torreão, e depois eu deixo a palavra aberta, evidentemente, aí para os nossos consultores, para a Geisa, para o Mário e para o Paulo Franzini, para eventualmente pedir algum tipo de esclarecimento. Mais uma vez, muito obrigado, e somos ouvidos aqui nas tuas palavras, Torreão. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Primeira questão, o fundo já está operando. Sim, está operando desde final do ano passado, quando foi assinado um contrato, um projeto de irrigação com o Jaíba, projeto de Jaíba, junto à Codevasf. Então, sim, já está funcionando, está em processo de estruturação. Eu separei aqui uma apresentação, mas eu vou primeiro dar uma introdução e aí a gente toca a apresentação. Tá? O fundo o FIDIRS, ele foi criado, foi definido por lei em 2022. A gente veio trabalhando, uma série de, na verdade, na regulação, na definição de um estatuto,
na definição de políticas, e o fundo ele foca, né, em três grandes processos, né, tanto no processo da estruturação do projeto, quanto no processo, como você comentou, da, 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 da definição de instrumentos garantidores que vão atuar já no pós-leilão, né? Já no processo para garantir principalmente a contrapartida, né? Pública, né? A contraprestação, e também no processo de criação de instrumentos de investimento, fundos, participação dos fundos CVM para financiamento de infraestrutura. É óbvio que a gente sabe que a gente tem um limite para chegar hoje, por lei, de capitalização até 11 bilhões. A gente tem 1 bilhão hoje, que é oriundo do FGE. Eu vou comentar um pouco mais também. Mas o fato é que a gente vem construindo nesse tempo. Primeiro, nós trabalhamos o processo de regulação da estruturação de projetos. Agora estamos trabalhando o processo de definição dos instrumentos garantidores, da política de garantias, e depois a gente atua no processo de investimento em infraestrutura. Eu vou compartilhar aqui a tela, que é para ter uma fala um pouco mais organizada, a gente não ficar perdido aqui, né? E repetindo. Vocês estão enxergando aí? Como é que é? Certo? Sim, Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco do FDIS, né? Mas primeiro eu vou dar um contexto, né? O contexto é aquele que todo mundo conhece. Existe uma alta demanda por projetos, né? O governo, né? O Estado, né? Ele tem uma dificuldade em ser um agente provedor de investimento público em infraestrutura, mas ainda assim as demandas continuam, né? E se a gente for, à medida, o governo for olhando, né, para os entes subnacionais, estados, municípios, você vai ver que você tem uma grande diferença de capacidade, tanto financeira como capacidade da própria estruturação, de entender qual é o processo de estruturação, como executar um bom projeto de maneira que ele seja atrativo para o capital privado, para os investidores, mas, ao mesmo tempo, que ele atenda às necessidades dos serviços públicos. Então, isso requer mão de obra especializada, e a gente tem, obviamente, pela diferença de maturidade dos estados, a gente tem uma grande diferença, uma grande necessidade de se desenvolver ou de se disponibilizar tanto recursos, mas também mão de obra especializada para colocar esses projetos no mercado, né? Então, a gente tem uma alta demanda de projetos, tem falta de recursos para estruturação, e aí o governo ele tem, para além do BNDES, né, que já trabalha há muito tempo na estruturação, mas também do FEP-Caixa, o governo resolveu disponibilizar essa ferramenta, mas agora focando numa administração privada do fundo, né? Então, carência de pessoal técnico qualificado, também já coloquei. A baixa qualidade, né, de projetos apresentados e aceitos, por essa diferença de capacidade que eu coloquei do serviço dos entes públicos, né, por essa diferença, né, de experiência e de recursos técnicos, e a gente buscar projetos de qualidade, na verdade, montar um pipeline de projetos de qualidade, eles vão garantir tanto que esses processos sejam atrativos, mas que o próprio capital privado consiga montar equipes técnicas para analisar esses projetos. E se você tiver poucos projetos qualificados, é um custo muito alto para o investidor privado manter essa equipe para talvez avaliar 1, 2 projetos, ou não ter um número maior de projetos naquele setor que lhe interessa, né?
Então, também, montar um pipeline de bons projetos ajuda também o investidor privado a programar os seus investimentos, a programar a sua análise, a montar as suas equipes, né? E outro ponto também que a gente entende é o alto risco que os NIPs e os PNIs representam, uma vez que eles direcionam, e aí, obviamente, que existem exceções, uma vez que existe uma assimetria de informações em quem estruturou o projeto, e existe e isso leva a um desinteresse pelos investidores, e você reduz uma possível competição por um projeto, uma vez que quem estruturou o projeto pode participar do leilão, e podendo participar do leilão, ele com certeza vai ter mais informações do que quem um possível candidato que não tenha participado desse PNI ou não tenha participado desse NII. Então, tentando atacar esse contexto, que é complexo, foi que a gente buscou criar mais um instrumento para além do BNDES e do FEP-Caixa, entendendo que tanto o BNDES quanto o FEP-Caixa têm as suas especificidades. O BNDES busca grandes projetos, está focado hoje em projetos de saneamento, no primeiro momento trabalhou com rodovias e com aeroportos, hoje foco no saneamento, foco nas florestas, nas flonas, em estruturar projetos que têm um tamanho mínimo que o possibilite atuar. O FEP-Caixa está mais direcionado aos municípios, aos estados e municípios, foco em iluminação pública, foco em gestão de resíduos sólidos. E aí a gente achou que existia uma oportunidade, né, a gente, o governo, né, o Estado brasileiro, que existia uma oportunidade de se procurar ocupar os gaps que esses dois estruturadores não atuavam. Então, a gente separou um patrimônio à época, né, de recursos do FGI, se não me engano, de 750 milhões, hoje já Torreão, não. Só um minutinho, sem querer te interrompendo. Claro, claro. Já está conosco aqui na tela o secretário Eduardo Tavares, Ótimo. secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros. Eu repito aqui, secretário, nosso agradecimento pela montagem dessa reunião e vamos em frente. Eu não sei se o secretário quer fazer alguma fala agora ou a gente continua. Não, por favor, Carlos, vamos seguir com a apresentação aí do nosso grande Torreão, mas assim, muito bom estar com vocês e depois a gente complemente aí, dá o bom dia aí para todos aí. Tá, Obrigado, joia? secretário. Mais uma vez agradeço a disponibilidade da secretaria. Obrigado. Torreão, volta aí. Então, vamos continuando aqui. Vou voltar a compartilhar. Eu já estava aqui nesses slides, né? Aqui, para mim não está aparecendo, imagina. Então, voltando, eu estava comentando então sobre o gap que a gente identificou na atuação tanto do BNDES como do FEP-Caixa. Eles atuam de maneira coordenada através da Secretaria do PPI, e a gente achou que haveria uma oportunidade da gente complementar, e é sempre a ideia complementar e não concorrer à atuação desses dois agentes de estruturação. Então, a gente à época separou, então, recursos do FGIE, patrimônio hoje na casa de 1 bilhão, né, para serem administrados por um ente privado. Esse ente privado, à época, foi selecionado por um chamamento público, e nós temos um grupo de empresas, que é a BRL Trust, a 20 Partners e a Ernst Young,
que compõe, então, esse grupo que administra o FIDIS. Então, através de um regime de cotas, onde os próprios, a empresa privada também participa, né? E há oportunidade de outros cotistas aderirem, outras empresas aderirem, ou próprios governos aderirem ao FIDIS. Né? E a União, conforme eu tinha comentado, ela está autorizada a participar no limite de 11 bilhões por lei. O FIDIS, ele vamos dizer, como que eu garanto o alinhamento da política pública com a atuação da administradora? Através do Conselho do FIDIS, que ele é formado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que detém a presidência do Conselho e a sua secretaria, via o Ministério da Fazenda, a Secretaria do TPI, a Casa Civil, através da Secretaria do TPI, e o Ministério do Planejamento e Orçamento. Esses quatro, esse conselho, ele tem, entre outras atribuições, definir as políticas, definir os setores, definir as regras para aceite dos projetos, de forma que a gente consiga direcionar tanto parte dos recursos quanto os setores que a gente vai atuar e, com isso, garantir o atendimento das políticas públicas. É importante dizer que o FIDIS ele é focado nos processos de concessão e PPPs de infraestrutura. O FIDIS vai financiar a obra pública? Não, ele não financia as obras públicas, ele financia a estruturação de concessões PPPs de infraestrutura. Para além desse apoio à estruturação, quer dizer, toda aquela fase de definição dos estudos, de análise de viabilidade do projeto, definição dos estudos, apoio apoio na definição, na estruturação dos documentos jurídicos, apoio na execução do leilão e, no final, até a assinatura do contrato, ele também tem um outro objetivo, que é criar ou suportar a cobertura de riscos via instrumentos garantidores, e não, isso também é importante dizer, não diretamente com recurso do FIDIS, mas de forma indireta, através de instrumentos garantidores, contando que ele irá também buscar recursos de parte de outros órgãos, tanto bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento, de maneira a compor esses instrumentos e que podem ser usados na mitigação dos riscos, principalmente do parceiro público, no que diz respeito ao pagamento das contas-prestações. O terceiro objetivo é a participação em fundos de investimento regulados pela CVM, de maneira que, em algum momento, ele possa garantir também recursos ao parceiro privado para investimento na concessão, na PPP. Aí, quando eu digo concessão, é sempre no sentido mais amplo, né, engloba também. O que eu falar para concessão, eu vou estar falando para parceria público-privada também. E, por fim, nesse slide aqui, e não menos importante, a lei dispensou a licitação quando o ente público contrata a administradora para a execução da estruturação do projeto. Então, a gente entende que isso vai dar celeridade, ainda que a gente entenda que existe um processo legal, né, a ser feito até para suportar essa dispensa, mas a gente entende que isso vai dar celeridade na contratação da administradora. Então, o ente federativo não precisa estruturar uma licitação para contratar a administradora do FIDIS para a estruturação do projeto. O BNDES, se os senhores
se lembram, ele é contratado por inexigibilidade. Aqui, no caso, vai ser por dispensa de licitação. E quais são os setores prioritários, né? E quando a gente fala setor prioritário, não significa que a gente não possa estruturar outros setores. Mas por quê? Porque como nós estamos iniciando e nós temos ainda recursos, não há necessidade da gente não, a gente vai dar foco, mas se aparecer algum projeto que a gente acha que tenha mérito, a gente pode atuar também. Mas aí, quais são os setores prioritários? Água e saneamento, tratamento de resíduos, drenagem, manejo de águas, mobilidade urbana, habitação, cidades inteligentes, infraestrutura social, está falando de educação, saúde, parques, florestas, projetos de irrigação, como eu comentei, o primeiro projeto é um projeto de perímetro irrigado do Jaíba, né, em Minas Gerais, e estradas e rodovias, né? E como é que a gente seleciona? Bom, e o outro foco também foco geográfico, né? Setores prioritários e regiões prioritárias. Então, seria Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu posso fazer um projeto no Sul? Posso fazer, mas como a gente atua, como que a gente define? A gente tem uma seleção em que a gente pontua e esses setores e aquelas regiões receberão uma maior pontuação no critério de desempate, eles seriam selecionados. Hoje a gente está começando, a gente não tem esse problema, vamos dizer, de definição, de escolha, né? Vou comentar aqui também um pouquinho de como que, antes de entrar nesses slides, eu vou falar só um pouco, então, do status atual, né, que eu já tinha comentado, né? A parte de estruturação está operando, a administradora tem feito contatos, tem prospectado junto, foco em entes subnacionais. A gente entrou agora num momento político de dar um foco maior nos municípios, né? Nos municípios e nos consórcios do município. Os estados agora, por conta do período, né, que a gente vai entrar, do risco político, a gente está, ainda que a gente esteja avaliando, mas a gente está dando um foco maior agora em projetos de municípios e de consórcios de municípios. A gente, com relação às garantias, a gente está fechando a modelagem da política de garantias, né? A gente já fez a política de seleção de projetos, a política de estruturação, e agora a gente está trabalhando na política de garantias. O conselho, né? A secretaria aqui atuando junto com o conselho, ela já propôs uma minuta de política de garantias, de instrumentos garantidores. Essa política está em avaliação pelo Conselho, já teve uma primeira avaliação, mas ainda agora está no Ministério do Fazenda fazendo uma análise para a gente, fechando essa política, a gente aprovar no Conselho e submeter à aprovação dos cotistas, né? Aí passaria primeiro pela PGFN e depois para uma assembleia de cotistas para aprovação dessa política e torná-la operacional. E a política de investimentos, a gente pretende, até o final do ano que vem, e aí a gente tem tempo para fazer essa liberação dessa última política. Eu acredito que a gente consiga, uma vez fechado os instrumentos garantidores, a gente já vai imediatamente atuar nessa última política. Como é que funciona, né, o FIDIAS, né? A gente está falando, como eu comentei, né, o foco sempre é o atendimento aos entes subnacionais, né, para estruturar projetos de infraestrutura e serviço público. Então, como que funciona? O ente que ele contata a administradora, e aí existe um site, é o fidias.com.br, e a gente aqui também tem uma ferramenta que auxilia
que organiza essas demandas dos entes subnacionais, eu vou falar nela um pouco mais à frente. Então, o ente contrata a administradora por dispensa de licitação, a administradora ela vai a mercado, né? Entende o projeto, vai a mercado buscar consultores, né? Para auxiliá-la a estruturar o projeto, e por conta disso ela tem um processo de habilitação de empresas que está disponível no site, que já tem uma série de empresas habilitadas. Então, lá tem empresas de engenharia, empresas de escritórios de advocacia, com as mais diversas habilidades ou experiências. E aí ele compõe esse grupo de estudos, né? Esse grupo ele define todos os projetos, né? Tudo de engenharia, demanda, edital, contrato, né? Esse processo, uma vez aprovado pelo ente público, ele faz a licitação do contrato, da licitação dessa concessão. No próximo passo, uma vez tendo o leilão, é a assinatura do contrato, e aí, ao fim disso, o concessionário reembolsa, no mesmo modelo de FEP Caixa e BNDES, o concessionário reembolsa e remunera o FIDIS, né? Então, ele tem um reembolso pelos gastos que ele teve com os consultores e, e a sua remuneração pela estruturação, por ter feito a estruturação do projeto. E aí, por conta da lei de PPPs, quem paga esse reembolso, essa remuneração, é o vencedor da licitação. Caso a licitação der vazia, e aí tem dentro do contrato, entre o ente público e a administradora do pedido, vai ter uma série de condições que vão regular caso o leilão dê vazio, ou o ente público desista por algum motivo, ou não seja possível executar o leilão da concessão. Isso tudo é regulado em contrato, tanto quanto é no BNDES, tanto quanto é no FEPCAS, mas a gente tendo sucesso, quem vai pagar é o vencedor da licitação. Com relação, então, ao acesso ao FIDIS, né, eu já comentei, existe um sítio eletrônico ali do fidis.com.br. Ali a gente tem toda a documentação, e aí depois eu vou mostrar no site também, tudo que eu estou falando, o estatuto, como a política, as leis que regulam o FIDIS, tudo a gente tem cadastrado, tanto lá no site da administradora, quanto no site do Ministério, tem um acesso a toda essa documentação. A gente pode, então, cadastrar os projetos, enviar e-mail, entrar em contato com a administradora via o site, lá tem toda a instrução de como fazer isso. E também, dentro do sítio da administradora, é possível as empresas se habilitarem. Tem lá também como fazer a habilitação das empresas, e essas empresas, e aí eu acho que talvez interesse a uma parcela aqui do público, caso eles estejam interessados em participar da estruturação como consultores. Tem várias empresas de engenharia, consultorias econômicas que façam a análise financeira do projeto, empresas de escritórios de advocacia. É possível participar desses projetos, né, e participar desses leilões, né? Sempre lembrando que a gente tem uma linha de que quem participa dos estudos não participa do leilão, para garantir vamos dizer, a equidade, né? Não dar alguma vantagem a um possível interessado. Então, a gente veta a participação. Quem participa do estudo não participa do leilão. Então, como eu falei, lá dentro do Ministério da Integração tem toda a documentação, né? toda a regulação, todas as leis, toda
a cópia do estatuto, cópia da política, está tudo lá disponível para quem quiser ver. E a gente tem também um outro sistema, para além aqui do sítio da administradora, mas a gente tem um sistema chamado Sistema Parcerias Brasil, que ele é criado com foco no ente subnacional para apoiar essa formalização do interesse desses projetos. Desse sítio, para além de... Então, ele é aberto a estados e municípios, né? E ele tem toda a orientação sobre documentos, procedimentos, e ele tem algumas funções, por exemplo, para gestão de resíduos sólidos, imagina um consórcio. Ele gera, inclusive, minutas de documentação de criação do consórcio, minutas de legislação de habilitação, né, da Câmara, dos vereadores e das Assembleias Legislativas, dando o suporte para o Poder Executivo na execução do projeto. Tem que haver uma autorização, né, para aquela PPP ou para aquela concessão. Então, também ele gera toda essa documentação, ele faz alguns cálculos de volume na questão dos resíduos sólidos. Então, aqui vamos dizer, algo que vai organizar a demanda, que vai dar suporte para os nossos... Vai dar suporte... O Marcelo está me dizendo que a apresentação ficou parada aqui. Vou parar o compartilhamento aqui e vou compartilhar de novo. Tá? Ela parou dessa tela. Parou aqui no acesso ao FIDIRS, aqui na tela do Sistema Parcerias? Não, está anterior, está ainda na tela FIDIRS, mais BNDES e Caixa FEP. Então, peraí. Aí eu estou vendo que você já está falando vou fazer Parcerias Brasil e... Agora foi lá, né? Funcionamento do FIDIRS? Tá. Você falou dos setores, aí não passou pelos slides. Isso. Não sei se foi só para mim, né? Não, tá Ficou parado lá no segundo slide. Estava parado aqui nos setores, aí eu falei do funcionamento. Nem esse foi. Acho que ficou parado no segundo slide. Parou no 3, não foi? Slide Não, 3. Dos slides não passou do 3, onde tem o menino aí. Isso. Tá. Ficou parado nesse. Eu falei sobre isso. Falei aqui sobre os setores, né? Falei aqui sobre o funcionamento, né? Que é o ente contrata administrador estrutura o projeto, depois realiza a licitação e o concessionário reembolsa e remunera. E eu estava falando aqui um pouco do sistema Parcerias Brasil, né? Então, falei do sítio da administradora, www.pidis.com.br, e estava falando aqui do Sistema de Parcerias Brasil, que foi criado aqui com o apoio do IPGC, junto aqui do outro departamento da Secretaria, e ele é um sistema de apoio para os entes subnacionais para formalizar essas parcerias, mas ele tem várias funções que ajudam os subnacionais a montar documentação de legislação. Então, ele faz cálculos sobre o volume por exemplo, geração de resíduos, ou qual é o volume, né, ou a quantidade de população necessária para dar viabilidade ao projeto. Então, ele tem uma inteligência por trás ali que é bem interessante e suporta o ente subnacional. E ele vai organizar e aí também ele estrutura as informações de forma a organizar, baseado no modelo de 5 dimensões, as informações de forma que a administradora ela consiga acessar essas informações e já ter uma prévia da viabilidade ou não do projeto. Então, o que a gente está buscando aqui, isso aqui está, obviamente, em evolução, mas ele já tem bastante coisa, a gente está buscando organizar a demanda e facilitar, né, o acesso
os estruturadores, e aí no caso aqui a administradora do FIDIS, que é um deles, a essas informações de maneira a gente conseguir dar sequência a esses projetos, apoiar os municípios e os estados nesses projetos. O Parcerias aqui, ele tem acesso, né, através do tec.mdr.gov.br, ele vai abrir ali uma tela de cadastramento e vai cadastrar a demanda de maneira que eu consiga, então, por exemplo, aqui embaixo, né, o tipo de demanda, se é iluminação pública, água, esgoto, resíduo sólido, mobilidade e outros, né? E aí ele organiza a coleta, né, das informações de maneira que os estados e municípios vão cadastrando as informações que eles têm e que se consiga, então, ter uma base ali para depois os estruturadores acessarem e a partir daí aí começar as negociações com os entes subnacionais. Eu acho que foi isso. Eu cheguei aqui num ponto que eu acho que agora eu posso parar e aí a gente conversar se ficou alguma dúvida e o que eu tinha para apresentar aqui, em resumo, eram esses slides, né? E aí a gente agora está aqui à vontade, aqui à disposição de vocês para conversar. Obrigado, Torreão. Eu acho que deu um bom panorama aqui para a gente. Secretário, suas palavras agora. Sim, por favor, assim, primeiro cumprimentar, né, o Carlos Eduardo, nosso vice-presidente aí da infraestrutura, Paulo Franzini aí, diretor, né, os consultores, enfim, toda a equipe, né, do CEBIC. Assim, para a gente é um prazer muito grande, tá, tá com vocês, tá, é muito bom poder compartilhar, tá, aí, em nome do ministro Valdez, em nome do governo federal, né, toda essa estratégia de fortalecimento da infraestrutura no Brasil, né, a nossa diretriz, né, e eu acho que vários, né, eu sei da agenda intensa, né, que o CEBIC promove, enfim, então a gente tem aí um fórum muito qualificado, né, e para a gente é importante, primeiro, a gente comunicar esse esforço, né, de fortalecimento do Pacto Federativo. Então, a ideia é que a gente possa, sim, avançar e acelerar essa agenda das PPPs e concessões, principalmente para prefeituras, para governos estaduais, ou seja, e aí a gente tem uma série de sinergias com o segmento da construção, né? A gente está falando, então, de saneamento, cidades inteligentes, resíduos sólidos, rodovias, mobilidade. Então, a ideia é que a gente possa, sim, acelerar esse processo. O FIDIS está aí, nasce com 1 bilhão para a estruturação de projetos. Em paralelo, né, a gente está trabalhando, como o Torreão muito bem colocou, nessa questão de garantias. Então, uma outra sinergia importante aqui, além dos fundos concessionais, né, que a gente tem aí nas 3 regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e os fundos de desenvolvimento também, com captações internacionais, inclusive, vamos assinar aí um contrato com o Banco dos BRICS agora de 500 milhões de dólares esse ano. Além disso, a gente tem essa nova estrutura que vai atender de norte a sul do Brasil, né? Principalmente nessa questão agora, a expectativa nossa aqui agora na metade do ano, a gente tem, então, mais um instrumento de garantias, inclusive para que os concessionários, né? Imagina um concessionário, por exemplo, de uma rodovia, enfim, concessões, por exemplo, em que o concessionário, não necessariamente na constituição de um consórcio, por exemplo, não está trabalhando com patrimônio próprio, com a garantia real, a gente tem também mais um instrumento de garantia para que esse concessionário possa financiar essas obras, financiar esses investimentos, né? Então, a ideia realmente é fortalecer, acelerar essa agenda. A gente sabe aí, estamos aí vivendo, de certa forma, né,
num momento aí mundial, né, de certa forma turbulento, né, mas a gente vê sim, e gostaria muito de transmitir a mensagem de que o Brasil é sim, cada vez mais, né, um ambiente de negócios muito atrativo, né, e aí temos aí o Infrascope do BID, enfim, várias referências internacionais apontando o Brasil sim como um ambiente muito atrativo, muito próspero e com grandes perspectivas de crescimento. A gente tem, por exemplo, no caso do saneamento, um gap de mais de 50%, né? Então, um espaço muito grande para crescer. A gente está falando aí de agenda de TRI, né? Então, o que a gente gostaria de reforçar, né, para o CEBIC, para esse fórum qualificado, de que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está à disposição para a gente fortalecer essas parcerias, tá? Contem conosco, inclusive, e a gente tem conversado, por exemplo, com o Ministério das Cidades também, para criar linhas, por exemplo, o segmento de habitação, para outras frentes que o CEBIC possa tá visualizando como prioridade, tá? Então, conte com a gente, não apenas nessa parte do FIDIS, das concessões PPPs, mas também na parte, por exemplo, de financiamento, né? Os fundos concessionários e os fundos de desenvolvimento estão aí para isso também. A questão, por exemplo, de incentivos fiscais, né? A gente tem também outras políticas importantes, né, nessas regiões prioritárias, né? E realmente nos colocar à disposição e agradecer mais uma vez a oportunidade. Esperamos que essa seja a primeira de vários encontros que a gente possa fazer, tá certo, Cássio? Obrigado. Não, obrigado. E com certeza, secretária, a vantagem, eu diria, da CEBIC é a capilaridade dela, né? Ela tem 97 entidades que representam todos os estados e é muito fácil essa capilaridade. A gente tem trabalhado muito nesse sentido para fazer chegar nas regiões, nas bases, as políticas, as dúvidas, os esclarecimentos. E eu vejo com muita satisfação, né? A gente está caminhando, né, amadurecendo mesmo o processo de PPPs e concessões no Brasil. Estamos agora na iminência de uma melhoria da própria lei de concessões e PPPs, já está lá no Congresso, com algumas mudanças importantes aí para facilitar, para flexibilizar, mudanças necessárias numa lei que vigorou durante 30 anos e agora algumas adaptações sendo feitas. Também no próprio processo de estruturação de projetos, a gente passou por uma fase, e a CEBIC sempre se posicionou firmemente no sentido de modelagem de projetos, não concentrar em mercado na mão de poucos grandes grupos, né, como a gente passou uma fase no saneamento, passou uma fase no setor rodoviário, a ponto até dos grandes grupos nem participarem de alguns leilões que deram vazios, porque já estavam com o seu pipeline cheios, né? E agora a gente já vê um amadurecimento em projetos de médio porte que vão permitir uma maior integração de empresas, né? Uma disputa mais qualificada, também no setor rodoviário, né? Esse amadurecimento, essa possibilidade de lotes menores acontecendo. E eu fico muito feliz que no FIDIR aparece a infraestrutura social, porque essa vertente vem crescendo, seja na área de escola, de educação, construção de hospitais, travessias. A gente está vendo um crescimento grande de PPPs nessa direção. Então, é muito importante que isso esteja também no radar do FIDIR, que são tipicamente projetos de consórcio de médias empresas, né? A gente tem muito sucesso, a parte até prisional, né, já vem avançando, presídios também. Então, é bem importante. Só que eu não estou aqui para falar, os consultores, os nossos universitários é quem entendem mais da parada. Queria primeiro passar a palavra para o Paulo Franzini. Na realidade, foi quem provocou essa reunião, viu, secretário? Foi a primeira provocação veio dele. Paulo, seus comentários, por favor, Paulo. Você tá no mudo, Paulo. Tá no mudo. Agora estamos de volta aqui. Obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado, secretário aí e toda a equipe. Essa provocação feita por mim aí, junto ao Carlos, com toda a equipe, né?
na presença aí hoje com o Mário Silvério, que é nosso consultor estrategista aí para montagem de projetos, que está muito voltado à área de infraestrutura, a Geisa, que nos acompanha muito na área do meio ambiente, que também tem uma relação direta, né, com os investimentos em infraestrutura. Ele passa de forma, às vezes, marginal, mas tão importante quanto a implantação dos investimentos em infraestrutura. Então, para a gente é com muita satisfação que a gente enxerga aí esse projeto, essa linha, né, de crédito, vamos dizer assim, para que a gente fomente mais projetos. Em particular, o meu grupo empresarial, ele nasce com essa estrutura de pequenas empresas na área de concessão de rodovias. Então, eu sou um incentivador do nosso setor a toda hora que posso, de ser um fomentador de montagem de novos grupos, a exemplo do que aconteceu agora na segunda ou terça-feira, acho que é a entrega de 6 lotes no Mato Grosso, com obras aí, com concessões menores, com um projeto um pouco diferenciado. Então, tiveram aí praticamente 12 empresas, 12 grupos, 12 empresas diferentes que montaram alguns grupos, né? Então, isso está começando a galgar, e que essas companhias possam ter oportunidades de, num futuro próximo, fazer parte de um ciclo maior de concessões de rodovias, que é aquilo que eu tenho um pouco mais de expertise, mas isso vale para saneamento, vale para a área aí social, né? Então, eu fico muito agradecido aí por essa oportunidade e gostaria de ter uma agenda física aí com vocês para a gente falar um pouco sobre projetos futuros. A entidade, a CEBIC, sempre apoiando esses investimentos e essas ações, e tenho certeza aí que a gente tem bastante trabalho para desenvolver e trazer esses nossos associados dessas 90 e tantas entidades buscando essas oportunidades. E tenho acompanhado aí bastante ações que o governo tem feito, mas eu acho que assim, o papel que, a exemplo do BNDES, faz esses roadshows sobre investimentos nesse nosso setor, mas propriamente dito em rodovias, penso que valeria a pena, e fica aí, eu tomo a liberdade em nome do Carlos aí de fazer o convite para que vocês façam essas apresentações físicas. Esse fórum aqui, ele está um pouco mais, diria, restrito, de uma forma presencial, mas eu acho que valeria a pena a gente trazer, vamos dizer, a secretaria mais presente nessas entidades, com um fórum maior para apresentação, e a gente abrindo as portas aí para vocês. Com certeza. Exatamente o que eu penso, Paulo. A gente tem trabalhado muito na Comissão de Infraestrutura. Sim. Por exemplo, com a Caixa, a gente fez um ciclo chamado Diálogos Regionais CEBIC Caixa e Infraestrutura. Já corremos 6 ou 7 capitais, fisicamente levando as apresentações, né? Passa muita coisa do PAC pela Caixa, né? Então ela vai, sei lá, a gente foi para Fortaleza, ela levou tudo que estava acontecendo no Ceará para as empresas, oportunidades muito boas. Então coloco à disposição, viu, secretário? Para usar essa capilaridade, montarmos algumas visitas regionais para apresentação de todo o trabalho aí do Ministério. Mário Silvério, palavra tua agora. Oi, obrigado. Bom dia a todos, obrigado aí pela participação, Carlos. Secretário e demais, eu acho que a grande iniciativa que o Ministério toma é esse preenchimento que o Torreão bem colocou entre os objetivos do projeto do BNDES e da Caixa, que estão focados especificamente na estruturação do projeto. O grande avanço dessa iniciativa é essa composição com a garantia. Nós não conseguimos decolar com aqueles instrumentos do Fundo Garantidor do Federal, pelas próprias dificuldades intrínsecas da legislação. Eu acho que essa legislação foi muito melhor desenvolvida, e esse formato que vai dar o diferencial dos projetos que serão desenvolvidos pelo FEDIRS. Estruturar o projeto não é uma coisa tão complexa como manter o projeto em pé. Na verdade, o que você tem é uma fragilidade dos agentes, o ente contratante, que são os municípios, principalmente,
né, de ter uma cobertura qualificada, tendo um fundo gerido, né, dentro das unidades de governo, né, principalmente o governo federal, e daquilo que intrinsecamente coloca a administração menor, né, os entes federativos, municipais principalmente, em conflito com aquilo que é um novo formato de contratação, né, que nada mais é a concessão, que não só abriga a capacidade de investimento dentro de uma concessão, de uma PPP, mas também abriga uma modernização da gestão administrativa. Isso que é o fundamental, né? Quer dizer, muitos municípios que aprenderam a ler a concessão, a PPP, motivou uma modernização na gestão. Isso eu acho o dado mais positivo desse formato da contratação dentro desses entes menores, e estando abrigado essa questão da garantia, isso qualifica muito esse projeto, né? Eu acho que isso vai ser o fator preponderante na absorção desses projetos pelo mercado, né? Quer dizer, eu acho que essa é a grande contribuição desse fundo, e eu acho que essa iniciativa vai ser extremamente vencedora, e certamente os 11 bi vão ser pouco, mas e será atrativo para outros mercados virem, né? Que eu acredito que 11 bi é a participação do governo, né? Devo dizer assim, o fundo ele pode crescer muito mais. Então, fica aqui meu agradecimento em participar hoje desse debate, e vejo um futuro bastante forte, e vai mudar realmente esse cenário das PPPs no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Acho que assino embaixo aí nas tuas palavras. Estamos com a Geisa também, consultora nessa área. Queria ouvi-la, Geisa, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Carlos. Bom dia, secretário Eduardo. É um prazer te conhecer. Eu também, como o Paulo, já vou pedir uma agenda para conversar com você, mas muito focado num tema voltado para crédito de carbono, né? Acompanhei a parceria que vocês fizeram lá com a Casa da Moeda, né? Com esse foco aí da certificação de créditos de carbono nacional. Acredito que eu possa contribuir muito nisso, né? Trabalho nessa área ambiental há mais de 3 anos, tenho empresas, né, focada aí desde o plantio de floresta para compensação obrigatória de rodovia, empresa de energia. Também agora temos outra que é focada para programas de ESG, e montando uma joint venture, né, com outras empresas, acho que seguindo muito o caminho do Paulo aí, mas de unindo empresas do setor ambiental para montar grandes projetos de carbono, né? Então, a gente fez algumas reuniões aí com o BID, BNDES, para conseguir captar recursos, acompanhando as concessões que estão acontecendo lá na Amazônia. Eu acho que isso tem muita oportunidade, mas existe dentro da parte financeira uma lacuna muito grande, né? Porque o BID BNDES ele acaba financiando projetos muito grandes, né? Ou tem projetos muito pequenos, né? Então a gente acaba ficando aí num intermediário. Então, e a gente hoje também está fazendo um protótipo de um projeto que é parceria com o ITESP e Fundação Florestal, né, com o objetivo de transformar os parques, hoje que tem muito pinos e eucalipto, em florestas nativas, né, e ao mesmo tempo trazendo todo um olhar social, né. O que seria esse olhar social? Como a gente consegue fazer a coleta de semente? Como essas florestas conseguem produzir maior renda? Que esse pinos e eucalipto tirado dessas unidades de conservação possa virar casas, né, para a comunidade ao redor, enfim. Então, eu venho muito com esse olhar, adorei toda a explicação e me coloco à disposição. Obrigado, Geisa. Foi bem um olhar ambientalista, aí, que é a sua área, né? E a pauta desse ano de 2025, né? Temos aí o final de ano, uma COP30 que vai levando toda a nossa pauta, felizmente, para assuntos dessa natureza. Eu acho que de intervenções nossas, secretário,
ficamos por aqui. Eu tenho uma pergunta feita, eu vou direcionar para o Torreão, por favor, Torreão. Para alguém que está nos assistindo aqui, um minutinho só. É do Vinícius Miranda, que está assistindo a gente. A pergunta dele, Torreão, é a seguinte: no caso da PPP, o recurso de uma empresa é alocado por um único investidor ou fundos CVM que farão aporte nas iniciativas? Não entendi. Por exemplo, se minha empresa tem um projeto pensado, como iniciar? Qual é o passo zero? Bom, o FDIS, vamos lá, vou pegar toda a cadeia para ver se eu consigo responder, Vinícius, tá? Então, vou supor que você é empresa, você não é governo. Se você for governo, você tem que entrar em contato com a administradora, a administradora vai avaliar o seu projeto e ela vai, em seu projeto, atendendo as definições ali da política, ela vai elaborar um contrato, e esse contrato vai, junto com o ente público, subnacional, né, partindo do princípio que você é um subnacional, esse contrato ele vai regrar a relação e vai permitir à administradora financiar os estudos que vão ser levados até o leilão dessa concessão de serviço público dentro daqueles setores que a gente colocou. Por quê? Porque o FDIS ele é contratado pelo ente subnacional para a estruturação de projeto. Agora vamos pensar de uma outra maneira. Você tem um projeto ou você é um concessionário, né, de uma concessão, de uma PPP, de um subnacional, né? Então, assim, aonde o FDIS pode atuar? Quando a política de garantias estiver aprovada, o subnacional vai contratar o FDIS para montar uma estrutura de garantias e vai ser colocada à sua disposição e vai garantir as contraprestações, o pagamento das contraprestações. E aí pode ser, aí tem várias estruturas de garantia, né? Vai ser via, por exemplo, como se chama? Me faltou agora o FPM, um FPM, por exemplo. Então, tem o recurso que o município recebe todo mês, da União, então aquilo pode servir uma estrutura de garantias, aí com base naquilo, que seria agora uma contra-garantia, o FDIS vai montar uma estrutura de garantia para vocês, para o concessionário. Agora, uma outra hipótese é você ser uma empresa e aí você tem um projeto de um serviço público, né? Aí, no caso, o FDIS ele não financiaria. Você teria que fazer uma gestão junto ao município ou ao Estado, apresentando esse projeto, né? E aí o município encamparia esse projeto como sendo um projeto da carteira de interesse dele, e aí seguiria esses trâmites que eu estou comentando. Mas sempre lembrando que qualquer concessão, qualquer PPP, existe um processo de licitação, né? E onde se busca uma concorrência que vai garantir o preço justo desse serviço para o Estado, né? E, no final, rebatendo para a população. O que se busca é uma concorrência entre empresas que desejam ser concessionárias daquele serviço público. Não sei se eu consegui responder, Carlos, já fui o máximo abrangente aí, mas aí pede aí depois dizer se respondeu ou não. Obrigado, Torreão. Márcio Velho, que você queria colocar mais uma questão, por favor? Pois não. Só aproveitando aí que o Torreão falou que está em processo de análise ou de desenvolvimento a política de garantias, e esse é um ponto que a gente acha fundamental nesse processo todo do FDIS, principalmente com relação
como será feita a custódia dessas cotas que estarão dando em garantia? Porque, como eu vi lá no estatuto, tem uma forma de você resgatar a qualquer momento o participante, né? Ou você também utilizar parte das cotas do fundo para bancar projetos, né? Quando você der em garantia, você vai ter que fazer algum tipo de vinculação de cotas, né? E isso é importante, eu sei que você não tem a resposta agora, vocês estão desenvolvendo essa política, mas era importante, né, inclusive, saber se ela é compartilhada, né, essa garantia com o município, como ela vai se dar, né, para que fique claro, para que no projeto se tenha, porque no financiamento do projeto há uma possibilidade de aporte parcial, né, de participação parcial e integral em casos específicos. Na garantia, acredito que possa ocorrer esse tipo também de compartilhamento, mas a preocupação sempre fica na questão exatamente de como você vai proteger essas cotas que estarão vinculadas às garantias, né? Mas isso aí é só para a gente discutir lá na frente. Ficar no radar, na estruturação. Não, isso, com certeza isso está sendo avaliado. Mas, assim, o maior cotista do fundo é a União, tá? 99,999% das cotas. É permitido, a gente tem até um caso desse, que é herdado do FGE, mas é permitido aos entes subnacionais participarem do FIDIS. E a gente procura também, a gente pensa em promover instrumentos, garantias indiretas, né? Instrumentos que serão estruturados e que parte desses recursos do FIDIS darão lastro para esses instrumentos garantidores. Mas a gente busca também outros participantes, como eu tinha falado, outras instituições financeiras, bancos multilaterais, em que a gente consiga diluir o risco, né, para o próprio fundo, né? Então, assim, a gente entende que a gente vai conseguir mitigar o risco que você levantou. Tá? Mas a gente está... O Marcelo pode complementar, que ele é a pessoa que trabalha diretamente com isso. Só para complementar, né, o Mário fez a pergunta, né, sobre as cotas, se eu bem entendi, as cotas do FIDIS que seriam colocadas em garantia, numa eventual garantia prestada. Uma das premissas do FIDIS é justamente isso que o Marcos Torreão falou. O FIDIS, ele não presta garantias diretamente, somente indiretamente. O que isso significa? Que a administradora do FIDIS, ela estrutura outros instrumentos garantidores ou se utiliza de instrumentos garantidores que já estão disponíveis no mercado. Por exemplo, fundos garantidores CVM. Então, a administradora do FIDIS, ela pode se utilizar de algum fundo garantidor CVM, que lá já está, que já tem recursos, e utilizar esse fundo garantidor para estruturar uma garantia para alguma PPP. Por exemplo, a PPP de um município. E aí, como o Torreão disse também, né, os fundos de participação podem ser usados como contra-garantias. E aí, o patrimônio líquido do FIDIS, né, ele não coloca recursos como garantia de um projeto, mas sim, por exemplo, aportar recursos do FIDIS nesse fundo garantidor CVM. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o FIDIS vai usar esse fundo garantidor CVM para garantir uma PPP, e o FIDIS vai lá e coloca alguma quantidade de recursos nesse fundo garantidor. E aí, o máximo que o FIDIS vai se comprometer com essa garantia são aqueles recursos aportados. O FIDIS vai ser, como qualquer outro cotista do fundo garantidor, somente mais um cotista. Tá? Mas o FIDIS, ele não coloca recursos diretamente como garantia daquele, somente indiretamente. E aí é aquilo, né? A administradora aqui, né? A gente trabalha junto com a 20 Partners, que agora é 20 Compass, ela é expert em criar esse tipo de fundo e outros tipos de instrumentos garantidores. E uma das funções dela vai ser engordar esses instrumentos garantidores, captando no mercado privado, né, cotistas e investidores que vão colocar recursos nesses instrumentos garantidores, né, de forma que quando você vai olhar um instrumento garantidor lá que está cheio de recursos, garantindo algum tipo de operação,
vai ser um pequeno percentual de recursos do FDICS e uma maior parte de recursos de outras entidades privadas, de outros investidores, né, que estão colocando recursos ali naquele instrumento garantidor. Então, é mais ou menos assim que funciona. Né? Depois a gente pode explicar isso com mais detalhes. Obrigado, Marcelo. Acho que tá ok, né, Mário? Acho que deu para responder aí a tua observação. Não, perfeito. Acho que está colocado. Imagino que essa participação vai ser colocada a partir do momento que você vai levar alguma cota dentro desse instrumento, né, da CVM ou o instrumento que for, e esse instrumento é que vai participar dos fundos garantidores municipais, eventuais. Exato. Acho que é exatamente isso. Secretário, já estamos com o horário aqui avançado, que a gente começou um pouquinho atrasado. Em nome da CEBIC, de todos que participaram aqui, nossos agradecimentos. Colocamos a CEBIC à inteira disposição do Ministério e da sua secretaria. Como ficou claro aqui, a difusão de conhecimento, né, de políticas que estão sendo implementadas, faz parte do planejamento das nossas empresas. Né? É isso que orienta o rumo para onde a gente deseja e quer contribuir, principalmente para o desenvolvimento da infraestrutura. Eu deixo o encerramento para as tuas palavras finais e, mais uma vez, agradecendo a todos aí que participaram, o Torreão, a Fabiola, o Marcelo, been enjoying, aprendi a falar o sobrenome. Binembois, isso. Mário Silvério, Paulo Franzini, que caiu a energia lá na empresa dele, ele estava tentando conseguir voltar aqui, não conseguiu. E então, a Geisa também, obrigado, Geisa. Deixo para o senhor secretário as palavras finais aí para a gente encerrar a transmissão. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom, Carlos. Só agradecer novamente, tá? Dizer, reiterar, né? E aí, respondendo um pouco aí, até ao Carlos também, tá? A gente está à disposição, vai ser um prazer fazer essas agendas presenciais. Eu acho que as transmissões são muito importantes, né? E isso fica de material de consulta, acaba, né, viabilizando aí essas conexões que a gente tem aí, né, com a distância, mas a gente sabe, né, que as reuniões presenciais acabam criando uma sinergia, né, é o momento da gente Verdade. tomar um café. Às vezes a gente dá, né, faz aquela palestra de 1 hora e a pergunta está respondida naquela hora do café, ali no intervalo. Então, conte com a gente aí para fazer essas agendas. Geis, assim, ó, as intervenções que tu trouxeram poderiam desdobrar em mais um evento aí de mais uma manhã, né, para a gente conversar, enfim, sobre várias situações, concessões Com florestais certeza. para recuperação de áreas degradadas, crédito de carbono, né, tem uma agenda muito forte aí com o Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, né, o próprio PPI aí, que é o nosso coordenador aqui no âmbito do governo federal, na parte de concessões e PPPs, tá? Mas temos sim muitas novidades, eu acho que, né, a última lei foi um grande avanço, né? E o Brasil já é um grande mercado, né, independentemente do mercado internacional, e a gente sabe, né, o próprio ministro Haddad defende muito que é necessário que ele seja internacional, mas hoje, dentro de casa, a gente já tem aí, né, 200 milhões de habitantes, um país continental, muitos projetos, né, aí um volume muito interessante aí para a gente trabalhar, né? Então, reiterar, tá, a disponibilidade, né, da gente, tanto na secretaria, no ministério, mas de forma transversal no âmbito do governo federal, para a gente continuar esses diálogos, tá? Fortalecer essa parceria com esse grande parceiro que é a CEBIC, tá? Então, conte sempre com a gente para a gente continuar fortalecendo, difundindo conhecimento e trabalhando em bons projetos, né? A gente sabe aí do potencial que a gente tem, acredita muito no desenvolvimento inclusivo e sustentável do país. Eu tenho certeza aí que a gente tem muita coisa para fazer, para cada vez mais gerar prosperidade, gerar qualidade de vida para a população, gerar bons negócios, enfim, todo esse ambiente positivo que a gente tem aqui no Brasil. Então, agradecer mais uma vez, desejar aí a todos um final de manhã, né? E reiterar nossa disponibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. Conte conosco, o CEBIC está à inteira disposição aí. Muito obrigado a todos que estão também acompanhando e nos Carlos, assistindo. muito obrigada.